Olá, eu sou o Jairo, Eu sou o Júnior. do Alfabetização Diária. E na série de vídeos Educação Infantil é simples, mas não é fácil, nós iremos abordar no episódio de hoje o tema sobre o ensino de línguas estrangeiras para crianças. Então, nós convidamos um amigo muito especial, que é o Hugo. Ele foi meu professor de inglês e atualmente, pode parecer pedante, mas ele é meu professor de grego. Inclusive, quem convidou o Hugo para ministrar aulas de inglês, de grego, né, agora, foi minha esposa. E daí eu me senti obrigado. Pô, tem que aprender isso aí também, né? Mas, enfim. Então, how it's going, professor? It's going great, thank you. How about you? I am fine too. Então, se apresenta aí para nós, Hugo. O que você faz, como você chegou a ser um professor de línguas, quantas línguas você fala. Boa. Bom, vou trapacear aqui, vou contar o português como uma das línguas que eu falo. Então, contando o português, são 5 línguas, né? Eu falo 5 línguas. Mas são 4 línguas estrangeiras, na verdade, tá? Então, eu sou professor de línguas estrangeiras, eu ensino latim, ensino grego antigo, estranho, né? Mas é legal também. Ensino francês e inglês, né? As línguas modernas que eu ensino. E eu também sou tradutor, às vezes, quando tenho tempo, às vezes pego um livro para traduzir, para algumas editoras também. Trabalho não tanto na universidade quanto em escola com crianças. Então, trabalho com adultos e crianças, então tenho, acho que, uma experiência assim, ampla com esse aspecto, quanto à idade, né? E, então, acho que para continuar minha apresentação, explicar por que eu decidi ensinar línguas, ou estudar línguas, né? Eu basicamente decidi estudar línguas porque eu fazia o curso online de filosofia do professor Olavo e, de repente, eu me dei conta que ler obras apenas em português ia me limitar demais, né? Então, essa foi minha primeira preocupação e acabei realmente me apaixonando por esse campo de ensino de línguas. Então, no decorrer do vídeo de hoje, nós iremos tratar inicialmente sobre o ensino de línguas em geral, depois sobre o ensino de línguas estrangeiras para crianças e, finalmente, o ensino da língua inglesa. Para crianças, que o Hugo tem experiência, inclusive, como eu disse no início, ele deu aula de inglês. Eu já tinha bastante experiência, assim, já tinha trabalhado em empresas que precisavam falar inglês, que a equipe era toda de pessoas que falavam inglês. Já tinha estudado em escolas de inglês, inclusive na universidade. Eu fiz um laboratório de línguas lá, estudei inglês. E eu só fui ter um domínio razoável da língua depois de trabalhar com o Hugo, né, de estudar com o Hugo. Então, para iniciar, o que eu queria dizer? O que eu queria perguntar, né? Como iniciar o estudo de línguas, né? E qual o melhor método, o que você sugere, qual foi a sua experiência com o estudo de línguas, o que você achou melhor, mais fácil, e quais as dificuldades que normalmente as pessoas têm para estudar línguas em geral? Perfeito. Então vamos começar um pouco da minha história pessoal agora, rapidinho só, para explicar como é que eu cheguei no método natural, que é o método que eu vou propor aqui para todo mundo. Então, eu já tinha estudado inglês, porque acho que o inglês assim, é a língua que todo mundo estuda, assim, uma das línguas preferidas no Brasil, né? E depois eu já estava estudando francês e eu já tinha desistido de estudar latim já muitas vezes, né? Porque eu achava que aquilo era muito difícil, complexo, não era para mim e tal. Até que eu tive a chance de conhecer um latinista americano chamado Nathan Freeman, que estava aqui no Brasil, e ele me apresentou uma nova abordagem, né, para o ensino de línguas, né? A abordagem do método natural. Ele aplicava o método família romana, do Hans Orber, e depois de aprender latim, então eu pude aplicar aqueles mesmos princípios para as línguas modernas que me interessavam também, como o francês e o inglês, né? E foi assim que eu descobri que, para mim, aquilo tinha sido muito bom, né? Tinha funcionado. E eu comecei a me perguntar se era só comigo que aquilo era bom. Será que não era bom melhor também para as outras pessoas, né?
e comecei aos poucos, então, a dar aula de inglês para alguns alunos, para alguns amigos e tal, e foi crescendo, até que eu me tornei professor da universidade e professor de escola e tal. E então, basicamente, foi esse o meu trajeto, digamos assim, né? Então, o que é o método natural? Por que ele se chama natural? Ele se levanta contra um outro método? Ele é inimigo de outro método? Como é que funciona essa ideia? Então, natural, ele se chama assim, é chamado de natural, porque ele tenta reproduzir mais ou menos a circunstância, digamos, o modo como você aprende a sua língua materna quando criança. Como uma criança aprende a sua língua materna? Primeiro, ela ouve os pais, os amigos, os tios, os parentes falando em torno e ela vai assimilando aquilo, digamos assim, aos poucos, né? Vai assimilando aquilo aos poucos. O discurso que se faz para uma criança, ele é sempre adaptado para o seu nível, então você não vai falar nada de uma frase muito complexa para uma criança pequena que está ainda aprendendo a se virar no mundo, a dominar o mundo em torno dela. E depois de escutar, ela começa então a falar suas primeiras palavras, começa a falar papai, mamãe, né? Água, as primeiras palavrinhas sempre são frases curtas, né? Mas a fala chega muito depois da audição, isso quer dizer que a primeira habilidade que deve ser trabalhada então, no método natural é justamente a audição, depois a fala, em terceiro lugar a leitura e só por último a escrita. Então essa ordem de habilidades que é trabalhada, que é desenvolvida por uma criança, também é desenvolvida mais ou menos nessa sequência. É claro que a circunstância de uma criança crescendo não pode ser, dependendo do caso, não pode ser totalmente reproduzida na sala de aula, porque no caso dos adultos, por exemplo, já não são mais crianças, então já tem... É um pouco mais acelerado, né? É um pouco mais acelerado, exatamente. E... É adaptado o vocabulário também? Isso. Você não vai falar igual fala com uma criança. Exatamente. Porque com a criança até a modulação da voz, a altura da voz, a gente, quando vai falar com o nenenzinho, você já fala mais baixo, com a voz mais aguda. Tá? Daí você não vai falar assim com o adulto, né? Você tem certas adaptações. Né? Exatamente. Por exemplo, o papel digamos assim, da mímica, da encenação, das brincadeiras com crianças desempenha um papel muito mais importante do que com adultos, né? O assunto também deve ser interessante para a criança e tratado na sala de aula para o aluno. Então, no caso do adulto, já muda a tonalidade do assunto, os assuntos, né, relacionados com a vida dele. A temática. Né? Perfeito. E a complexidade do vocabulário também, você vai mais devagar, mais lentamente que a criança, com o adulto você pode já acelerar um pouco mais. Né? Perfeito. Então, o método natural, basicamente, então, você começa dando ênfase bastante na audição. Exato. Depois na fala, né? Para desenvolver a fala da criança, né? Quando ela começa a balbuciar e depois começa a falar. Perfeito. Depois escrita. Exato. E por último? Não, depois leitura e por último escrita. Sim. Então leitura e por último escrita. Então, como que é a questão do que é um aprendizado passivo passando para o aprendizado ativo? Como é que funciona isso? Perfeito. Então, nós temos essas 4 habilidades centrais a serem desenvolvidas no aluno, a serem trabalhadas na sala de aula, com método e tal. E nós temos, então, de um lado a audição e a leitura como habilidades passivas, né? Que são, assim, o momento em que o aluno recebe a mensagem na língua estrangeira, na língua que ele está aprendendo. E nós temos a habilidade de fala e escrita, que são o polo ativo dessa história. Então, é o input e o output. Perfeito, é o input e o output. Dentro da terminologia da linguística, dos estudos de língua estrangeira, eles chamam de comprehensible input, digamos assim, a mensagem compreensível, né, que o input é o que é recebido, que é assimilado, e o output é justamente o produto, né? A fala, o momento que a pessoa... É a produção. É a produção, é a externalização daquilo que ela estava então absorvendo, né? Então, assim como no processo de maturação de uma criança, maturação linguística de uma criança, a fala vem muito depois, ela já está entendendo, a criança já está entendendo o que estão falando para ela, já está obedecendo, já está entendendo os pais, ainda não está falando. Assim também,
no processo, nos primeiros passos da aprendizagem de língua estrangeira, um aluno começa primeiro a entender a mensagem que é adaptada para o nível dele e tal, e é passada para ele, né? Depois de muito absorver, a fala começa como que brotar naturalmente da absorção, como com uma criança. Então, a fala, a produção, no momento inicial, ela não é tão importante, tá? Então, assim, por exemplo, se você está dando aula de inglês, você pergunta assim, quantas pessoas tem na família, né? How many people are there in the family? E se a pessoa responde assim só 5, que é uma resposta bem curta, né? Geralmente o professor que entende de metodologia pelo método natural, ele vai falar que é uma resposta boa para um iniciante, né? Ele vai fornecer um modelo de resposta mais completo, ele vai falar great, good job, muito bem, bom trabalho. There are 5 people in the family. E aí o professor fornece a resposta mais completa e tal. E mais a modelagem da linguagem, né? Começa a modelar a linguagem. Exatamente, perfeito. Então, a modelagem da linguagem. Você não precisa repreender inicialmente, você elogia até um esforço, né? Porque ele está começando Que resposta errada! Que resposta errada! Que é isso? Mas inclusive na língua materna, né, no nosso caso no português, a gente faz dessa forma também. Exato. O jeito correto de você ir modulando a linguagem da criança é assim. Mesmo na língua materna, quando a criança fala uma coisa, você não vai falar, não é assim que fala. Você não vai falar assim, você fala, você quis dizer tal coisa, ou você fala, entendi, e daí você repete corretamente. Exatamente. Então é uma forma boa de você mostrar para a criança a maneira correta de falar. Né? Exato. Você não vai falar, não fala assim, não é assim que fala, tal. Assim. Enfim. Isso é bem na hora que ela tá recebendo, né? Tá ouvindo bastante e aí ela começa a falar. Os primeiros manifestações. Aí você já começa a regular isso, a modelar. Exatamente. E dentro do escopo do aprendizado mais tradicional ou mais comum, que nem no caso de quando você começou a estudar línguas, que você teve dificuldade, achou que aquilo não era para você, achou que era muito difícil, aprender o latim, por exemplo. Dentro desse escopo, dessa dificuldade, qual que é a diferença que você vê hoje, principalmente no caso para ensinar para as crianças, né? De forma prática, assim, o que você percebeu que falta nessa forma mais comum, dessa abordagem mais recorrente e do método natural? Qual que é a diferença primordiais? Qual que é a dificuldade que você tinha e você conseguiu superar, né? As dificuldades que você conseguiu superar usando o método natural? Perfeito. Então, dentro da abordagem do método natural, alguns dos teóricos, alguns dos estudiosos que formulam a coisa, eles formularam assim, um dos princípios, a diferença entre assimilar uma língua e estudar uma língua, né? Então, assimilar uma língua, pensemos no momento em que a criança está brincando pela casa, está escutando todo mundo em volta, e aí ela começa a interagir com os pais nas suas primeiras manifestações, né? Então, assim, esse momento em que as pessoas estão se comunicando para ela, de repente falando, fulaninho, cuidado, você vai cair, né? Essas primeiras mensagens, assim, é o período em que ela está assimilando a língua, né? Que é a ideia do input que a gente estava falando, assimilação. A criança vai progredindo nesses primeiros passos até desenvolver um fraseado já bem complexo. Já a partir dos 4 anos já começa a contar histórias, já o que ela viu, já chega aos 5, 6 anos, então ela conta histórias até compridas, até longas, assim, né? Quando a criança começa a estudar a língua portuguesa, como é o nosso caso, né, nós que vivemos no Brasil, quando a criança começa a estudar as regras da língua, ela já tem a fala assim totalmente desenvolvida, né? Ela já fala, já se expressa, já entende mensagens com muita rapidez, com muita agilidade, né? Então, o que o método natural tenta fazer, o método natural também às vezes é chamado de método direto também, porque
uma das terminologias dele é método direto para diferenciá-lo de outros métodos que usam a tradução como o principal meio de transmitir a língua. Então, o método natural ele dispensa a tradução, ele pressupõe que a mensagem pode ser passada na própria língua, né, que o aluno está aprendendo. Mas, enfim, o que diferenciava para mim, assim, o que destacou a abordagem que eu aprendi, né, com esse professor americano, a abordagem do método natural, que distanciava dos outros métodos com os quais eu havia aprendido línguas até então, foi o seguinte: quando eu comecei a estudar francês, quando eu comecei a estudar inglês, eu estudava ao mesmo tempo as regras da língua, o som das palavras, né? E isso tudo num material escrito, né? Sendo que a criança, por outro lado, ela começa a absorver o idioma de maneira natural, sem ler, ela não lê ainda, né? A mãe não dá uma apostila para ela. Não dá uma apostila para nada. Ó, minha filhinha, antes de você falar mamãe, por favor, preencha aqui o seu... e decore esse vocabulário da família. Não, a mãe não dá. Então isso destacou para mim o seguinte: uma criança normalmente começa a estudar as regras da sua língua quando ela já tem um domínio de maneira assim, um domínio espontâneo, natural da língua já bem consolidado. Então, na memória dela tem os sons da língua já muito bem armazenados, né? Tem assim um vocabulário já vários padrões de fala já. Vários padrões de frases, de fala, interiorizados, assimilados, né? Então, e aí, quando ela começa a refletir sobre aquilo, é algo que é muito produtivo, porque a criança já passou um tempo assimilando aquilo, já passou um tempo só, digamos assim, como se fosse uma esponjinha absorvendo tudo, né? E tem até uma frase do professor Olavo de Carvalho que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, ó: o sujeito que começa a refletir sobre algo que ele não assimilou, é como se produzisse na cabeça dele uma úlcera mental, porque não tem alimento e ele está lá tentando digerir. Então, assim, isso que me parece o método de ensino convencional para línguas estrangeiras, né? Parece o seguinte: você já dá regras para uma pessoa estudar que, digamos assim, para uma pessoa que ainda não tomou posse da língua. Então a pessoa vai refletir exatamente sobre o quê? A pessoa tem que tomar posse da língua e já refletir, e já ler, e já fazer o registro. Então você acaba sobrecarregando mentalmente o aluno. Ela tem que fazer muitos processos ao mesmo tempo. Exatamente. Sendo que ela não domina nenhum desses processos. Né? Ela não domina nenhum sistema fonológico, tipo a diferenciação de sons da língua e tal. E ela já está estudando gramática, por exemplo. Exatamente. E então, como é que funciona o método? Então, isso que foi a diferença. Então, os métodos convencionais são conhecidos como métodos gramaticais ou de tradução. Mais modernamente, no Brasil e no mundo afora, para línguas modernas como inglês e francês, se usa uma abordagem mais comunicativa, assim, né? Digamos assim. Mas mesmo assim, o material é impresso, o aluno tem que falar já na primeira aula, não é exatamente método natural, só interativo. Assim. É interativo, exatamente, essa palavra, interativo. E então, como é que a gente faz para ensinar línguas no final das contas? Como é que, com as crianças, sobretudo, você pode ver muito claramente os benefícios do método natural, como é o caso das crianças do Jairo, por exemplo, que elas aprendem inglês comigo. O que eu passo para elas são basicamente músicas, né? Músicas e atividades que envolvem o ambiente físico delas. Então, elas cantam o que se chama em inglês nursery rhymes, seria algo como canções folclóricas, né, para crianças. Né? E elas cantam essas nursery rhymes, elas fazem coreografia, mímica, elas imitam o professor leva ou flashcards, né, que é um papelão com uma imagem e tal, para elaborar o professor faz o gesto que está sendo cantado, né? Os alunos respondem. Então tem algumas por exemplo, como a criança começa a falar, por exemplo, em inglês, né? Você pode usar canções em que envolvam pergunta e resposta, né?
uma das canções que a gente canta para as crianças, por exemplo, é uma cançãozinha assim, como que é? Do you like bananas? Aí as crianças respondem assim, yes I do. Né? Você gosta de bananas? Sim, eu gosto, né? E daí você pergunta, é uma brincadeira, né? Na verdade, por exemplo, do you like soup? Você gosta de sopa? Daí as crianças respondem, yes I do. E geralmente elas respondem assim, né? Quando você quiser que elas comecem a emitir os primeiros, já absorveram um pouco da língua, podem começar a se manifestar, né? E daí essa brincadeira depois termina assim, do you like banana soup? Você gosta de sopa de banana? Daí as crianças, no, I don't. Então elas aprendem a falar, yes I do, no I don't. Por exemplo, no caso em inglês, sim eu gosto, não, eu não gosto, né? Então você vai, digamos, com essas canções folclóricas, você vai desenvolvendo na criança, ela não está lendo, ela só está cantando, se divertindo, agindo e está acumulando uma série de informações. Ela está acumulando vocabulário, sons, né? E ela está, digamos assim, compondo um depósito fonológico que ela vai poder trabalhar em cima depois. Né? E é impressionante que esses dias eu saí com as crianças, né? Aí a Agatha, que estuda com o Hugo, e já está com a pronúncia já bem melhor, eu deixei, acho que o carro esquentando um pouco e eles já estavam no carro, né? A hora que eu entrei no carro, a Agatha estava ensinando o Augusto, que é menor, a cantar uma música em inglês. E ele começou a repetir igualzinho, né? Com a pronúncia correta, porque a Agatha já aprendeu a pronúncia corretamente, e o Augusto, que nunca, né, estudou inglês, né? Exatamente. E como que acontece isso? Porque eu lembro, no meu caso, eu tenho muita dificuldade em ter uma pronúncia adequada, uma pronúncia próxima do nativo, né? Ter uma pronúncia razoavelmente boa, né? E a criança, o Augusto, que nunca falou inglês, né, só ouviu as músicas ali e tal, mas ele é mais novo. A Agatha falando palavras que ele nunca tinha pronunciado, ele começou a pronunciar corretamente. Por que isso acontece? Essa é uma pergunta muito interessante. Obrigado por fazer essa pergunta tão interessante. É interessante você observar o processo de aprendizagem de um adulto e compará-lo com uma criança, né? Porque nós, adultos, como já somos alfabetizados, sobretudo se comparamos com crianças não alfabetizadas, é mais interessante ainda, né? Nós temos a tendência de querer gravar o registro escrito da palavra na memória e só assim para produzi-lo. O que acontece então? Você vai usar o filtro fonético da sua língua materna e vai impor aquilo à língua nova que você está aprendendo. Então o resultado vai ser, digamos assim, você pede, a primeira coisa que pedir para um brasileiro alfabetizado, sem ensinar muito para ele assim, a fonética, eu ia pedir para ele ler uma palavra, I read a book. Ele vai ler. E reage, né? Book, alguma coisa assim, né? Então, quer dizer, o adulto tende a imprimir a sua fonética materna, o sistema fonológico da sua língua materna na língua estrangeira que ele está aprendendo. Então, a criança, por outro lado, não. Por exemplo, meu filho, que tem 3 anos, eu ensino inglês para ele desde bebezinho, desde 1 ano de idade, eu sempre ensinei inglês para ele. Ele tem uma pronúncia perfeita, às vezes eu corrijo até a minha esposa, né? Porque tem algumas coisas assim que em inglês para o adulto fica muito difícil de pegar, porque ele já tem, por exemplo, as vogais, o número de vogais, de sons vogais em português é muito limitado, né, comparado com o inglês, né? Nós temos A, E, I, O, U, e aí além do E tem o E, e além do O tem o O. Tem an, né? An também, em, mas mesmo assim é muito limitado. O aberto, o fechado. Isso. Mas mesmo assim é muito limitado. Agora eu não lembro exatamente quantos sons vocálicos existem em inglês, mas é na casa dos 30, mais ou menos. 30 por aí. Então você imagina, 30 sons vocálicos, né? Comparado com a língua portuguesa é muito grande, né? Então é uma gama muito mais extensa. Uma criança tem muita facilidade porque ela não está vendo o registro escrito, ela não vai confundir, não vai fazer o filtro escrito, né? Então, ela não vai, porque daí o Júnior podia falar disso um pouco. Que como ela já tem o princípio alfabético, ela faz meio que automático a conversão de grafema em fonema. Então, se ela já é alfabetizada, o adulto já é alfabetizado,
e quando ele vai ler uma língua estrangeira, a tendência natural é ele automaticamente converter o grafema que ele está lendo em fonema já da língua materna. Então a gente tem que meio que suprimir isso para conseguir falar uma língua estrangeira. Não é que quando você vai ler alguma coisa, o seu cérebro, a leitura toma dois caminhos, né, do seu cérebro, né? A via fonológica e vamos dizer assim, a via gráfica. Tem um termo técnico que diz para isso, mas eu nem lembro. Tem um livro que chama Arte de Ler, do José Moraes. Eu acho que é um português esse cara, é muito bom. E aí ele explica isso. Então, por exemplo, quando você apela para a via gráfica, né, o cérebro compensa, que tem a via fonológica também, que tem que compensar, porque você puxa, você ouve, né, que está ali, você tá gravado aquele padrão de fala, padrão de voz, padrão de palavra, né, o padrão de fonema dentro da sua cabeça. Você puxa, ouve e lembra até da parte gráfica. Então ele fica balanceando, assim, quando você vai ler uma palavra. Então o processo é complexo até a leitura, né? Não é simples não. Então a criança não tem essa parte gráfica, pelo jeito que você está falando. Exato. Né? Aí como ela não tem essa parte gráfica, ela não apela, né, para o gráfico ali, só para a parte fonética, né? E aí ela resolve. O foco dela fica só na audição. Sim. Aí por isso que ela consegue reproduzir melhor, né? Exato. Não sei se vocês já ouviram uma pessoa assim, falar assim, é que vocês não são professores de língua, mas talvez vocês já ouviram essa frase no Brasil. Eu ouço muito assim, professor, tem como você escrever essa palavra, por favor? É que eu sou muito visual, se eu não vejo, eu não lembro. Que a pessoa está dizendo, na verdade, ela quer dizer assim, eu não consigo acessar o som direto sem o filtro gráfico, entendeu? É isso que ela quer dizer, entendeu? Entendeu? Porque eu sou adulto. E nunca uma criança vai falar isso. Nunca a criança vai falar isso. Ela vai ouvir e repetir. Bem repetir, entendeu? Não, mas essa questão do Augusto repetindo a música com a Agatha, essa história que eu contei, é impressionante, porque assim, tinha palavras ali na história, na música, que ele nunca ouviu. E ele estava repetindo. E às vezes em português ele troca sílabas, é normal, né? Tipo, a criança tá nova ainda, então ela troca sílaba, tem dificuldade em pronunciar o R, né? Alguns fonemas e tal. E no inglês ele estava lá, tava fluente já no negócio. É muito interessante mesmo. Então nós falamos um pouco aqui do ensino, né, do aprendizado de línguas estrangeiras em geral, né? Falamos um pouco sobre o aprendizado de línguas estrangeiras, o aprendizado das crianças, né, de línguas estrangeiras, e agora o aprendizado de inglês, né? A gente já deu alguns exemplos e tal, mas qual que é a dificuldade maior que você vê, Hugo, assim, na hora de ensinar inglês e na hora da criança aprender inglês? Qual a dificuldade que normalmente as crianças têm? O que elas têm facilidade? Como na língua inglesa especificamente? Ótima pergunta também. Bom, primeiro, só antes de a gente aprofundar mais nesse tema, assim, eu queria só deixar claro que eu não acho que ensinar a língua para adultos seja uma perda de tempo do ponto de vista da pronúncia. Eu acho que dá para construir uma pronúncia muito boa, né, em inglês na parte do adulto. Só se a parte, digamos assim, se a audição for trabalhada primeiro, for desenvolvida primeiro do que a leitura, essa pronúncia tende a ficar melhor, tá? Só fechando esse parênteses para não ficar muito radical assim, a minha afirmação. Mas ensinar inglês para crianças não é tão complicado assim. Tem algumas dificuldades, evidentemente, por exemplo, o fato de é um ambiente escolar ou é um ambiente familiar, né? Na escola nós temos uma turma e tal, e em casa nós temos o pai e a mãe. Nem sempre o pai e a mãe sabem inglês o suficiente para conversar com a criança, né? Então, se no caso de um pai que não sabe inglês, né, ele pode ou contratar professor, ou mesmo se não tiver um professor à disposição, ele pode simplesmente explorar vídeos, né? Vídeos animados com essas canções folclóricas inglesas que nós vamos colocar depois na descrição do vídeo, né? Eu até ia te perguntar, tem uns vídeos bons, assim, porque em português, né, tem muito vídeo aí, você tem que ficar garimpando, e tem uns ruins, assim, sabe, umas canções bem mal cantadas, que dói o ouvido de ouvir, assim. Mas se tiver em inglês, você fala,
exemplos? Tem o Steve Mag, né? Nós temos o canal que se chama Wow English. Por que esse canal é bom para aprender inglês? O canal Wow English. Porque ele ensina inglês através de gestos. O mundo da criança é um mundo sensível. Ela está preocupada em dominar o seu próprio corpo e o ambiente em volta dela. Ela não está preocupada em pagar conta, ela não tem preocupações de adulto, assim, abstrato. É mais concreto e menos abstrato. Mais concreto. Então, o ensino de inglês deve, sobretudo, ser muito concreto. Deve envolver objetos cotidianos, ações cotidianas. Por exemplo, jump, pular, run, correr, coisas que crianças gostam muito de fazer. É muito fácil você ensinar ações por causa disso, né? Por exemplo, se eu falar, o meu filho, ele é esperto, então ele quer me conquistar, ele sabe assim, que eu estou ocupado, ele quer me conquistar, ele chega falando inglês comigo, né? Quer dizer, o papai, agora eu vou dobrar o papai. E dobra mesmo, né? Porque eu sou coração mole, né? E meu filho falando inglês, eu derreto, né? Mas ele não chega pedindo pra lavar uma louça em inglês, sabe? Não, mas ele chega pedindo pra brincar. Às vezes ele fala assim, Daddy, let's play on the bed. Let's play on the bed. Que é uma música, né? Tem musiquinha sobre isso. Não, é uma música, então, os macaquinhos que ficam pulando na Isso. não sei o quê. Então, os macaquinhos, Five little monkeys jumping on the bed. É aquela musiquinha, exatamente. É muito legal, as meninas cantam essa música. Então ele aprendeu o vocabulário daí, já aplicou já, né? Então, assim, quando eu vou brincar... Então, uma dica é a seguinte, se você sabe falar inglês, se você sabe falar alguma língua estrangeira, brinque com o seu filho falando essa língua estrangeira. Não importa que ele ainda esteja respondendo você em português ou não esteja respondendo de maneira alguma. Como eu falei, o processo de absorção ele é muito lento, muito demorado. Pensa o seguinte, o seu filho passou mais de um ano absorvendo passivamente para depois começar a falar a sua língua materna. Então não tem pressa, você pode começar a falar com ele já, ele está brincando, você começa a descrever as ações que ele está fazendo. Se ele jogou alguma coisa no chão, você descreve isso naquela língua. Se ele pulou, você descreve isso. Se você está brincando de lutinha, né, fazendo uma let's fight. Se você ganhou a luta, você fala, oh, I won. You lost, né? Você usa o vocabulário da brincadeira mesmo. O vocabulário da brincadeira, por exemplo, é um vocabulário que meu filho já domina, porque nós estamos sempre brincando em inglês e tal. Então, mas o que mais fixa na memória de uma criança, o que é mais poderoso para a memória é o seguinte, canções. Porque, veja bem, algumas pessoas que veem o método natural pensam assim, que esses caras eles são modernosos, são contra o decoreba, porque é bom mesmo você pegar uma lista de palavras e decorar. Isso sim que é bom mesmo. Isso que é estudar, né? Isso que é estudar de verdade, porque não é assim que eu sou contra decorar, é bom decorar, só que o que vocês acham mais eficiente? Você dá um poema ou sei lá, você dá um texto para uma criança decorar, ou você dá uma canção com o mesmo vocabulário, qual que vai grudar mais na memória dela? A canção, com certeza. Então, assim, eu sou a favor da memória, sou a favor de decorar, só que existem técnicas para isso, né? Uma das melhores técnicas para memorização, para ampliação de vocabulário são canções. Essas, de fato, estão de longe, né? Porque, ou, por exemplo, você faz uma história rimada, né? Histórias rimadas tendem a aprender vocabulário de maneira muito mais indelével, muito mais fixa na memória da criança. Então, tem que explorar isso. O pai, o professor, tem que explorar o ambiente físico, levar objetos, fazer desenhos mesmo, né? Desenhar e tal, e cantar muito. E se não souber cantar, explorar muitos vídeos. Os vídeos são bons porque nós já mencionamos aqui o canal Wow English TV, tem também um canal que se chama Dave and Ava, nós podemos colocar depois na descrição, que tem, sobretudo, bonequinhos que estão interagindo enquanto a música folclórica inglesa está tocando, né? Então, por exemplo, essa música que o Jairo mencionou, do Five Little Monkeys Jumping on the Bed, né? Os 5 macaquinhos pulando na cama. É boa por quê? Porque ele está escutando a música e os macaquinhos estão fazendo exatamente o que ele está cantando na música, entendeu? Então, quando o macaquinho cai, a mamãe liga pro médico e tá falando
tá falando na música é isso. Então, assim, a mãe faz exatamente o que está falando na música. Isso é perfeito. A criança vai aprender a conectar a língua inglesa diretamente com as ações reais que elas representam. E ela não vai precisar passar para a língua dela materna e depois acessar o significado. Não, ela associa o significado das frases, das palavras, direto com as coisas que essas palavras representam, né? Então, isso é muito mais eficaz. Os temas também que as crianças se interessam, né? Isso também conta muito, né? Conta. Você trabalhar assuntos e temas que as crianças se interessam, né? Que elas se impressionam mais, né? Exato. Com animais. Tipo zoológico, animais, exatamente. Brincadeiras, né? Da fazenda, né? Inclusive aquela música do Old MacDonald had a farm. E trabalha muito com onomatopeia. Né? Isso. Tipo, com fonemas mesmo né, da língua, né? Isso ajuda muito, inclusive em português, quando você está alfabetizando a criança, você trabalhar com onomatopeia, né, que é a figura de linguagem que representa os sons, você treina os fonemas da língua, né? Essa articulação, né, também. E ela treina muito essa música, ela treina muito. Eu não lembro de cabeça agora a música, mas assim, eu sei que tem várias partes que ela trabalha com os fonemas. Porque ela fica imitando os animalzinhos. Isso. E quando imita os animais, reproduz os fonemas da língua. Né? Inclusive até a imitação é diferente, nós imitaríamos diferente, um cavalo. Que eu acho que deve ser até de propósito, sim. para você imitar. Né? Já é adaptada para a criança desenvolver o sistema fonético, né, da língua, né? Então é muito interessante mesmo, funciona muito bem mesmo. E funk também, né? Pega mais. Funk pega mais na cabeça que as outras. Eu decoro funk que é muito fácil. Porque é simples, né? A melodia da música é simples, né? O problema é quando você quer esquecer e aí não consegue. Mas uma coisa interessante também, quando eu estudo com o Hugo, ele gesticula muito, porque ele já está, né, bem incorporado no método natural, né? Ele gesticula muito, repete muito as duas palavras e tal. E quando eu estou estudando sozinho, lendo os textos para não passar vergonha na aula, né? Aí eu lembro do Hugo gesticulando. Tipo, eu começo a ler coisas que às vezes eu nem imaginava que ia lembrar. Aí eu leio lá, fileia, eu lembro do Hugo assim. Amar, né? Aí eu falo, não, nem pra ser minha esposa, né? Fazer meu Hugo, né? Isso é uma imagem mais bonita, né? Ninguém merece associar a palavra amar em grego, filei com barbudo. Você tá ensinando umas coisas muito estranhas, hein, cara? Essa sua aí. Mas funciona muito bem, sabe? Porque e as crianças aprendem assim, né? Elas aprendem assim, com você gesticular e tal. Então ele ficou tão acostumado a trabalhar com as crianças, né? E com o adulto é a mesma coisa, né? Com o adulto é a mesma coisa. E acaba que isso ajuda muito na hora de você lembrar do significado das palavras e tal. E o que mais que tem sobre... Bem, nós já falamos sobre a diferença entre absorver uma língua e estudá-la, né? Que no processo geralmente de aprendizado de língua estrangeira, ele é invertido ou não é exatamente invertido. No caso das línguas clássicas, latim e grego, ele é invertido mesmo. No caso das línguas modernas, ele, digamos assim, a pessoa aprende tudo isso de uma vez só, tudo junto, né? Sobrecarrega. Que aí quando você falou a criança passa um ano absorvendo isso. E depois ela começa a falar que aí que você falou que é um problema dessa metodologia mais recorrente, né? Que a galera já chega na sala e já tem que ficar falando com o professor, mas não tem experiência, não tem padrões de fala bem interiorizados, etc. Exato. Para ficar falando, né? Então vira só uma, sei lá. constrangimento, na verdade. Porque vem dando a galera, né? Então, exatamente. É difícil saber o quanto tempo, por exemplo, no caso de um adulto, ele vai demorar para
absorver provavelmente é muito mais rápido, não vai precisar ficar um ano quietinho na sala para depois começar a falar. Parece que falar, vou ficar quieto aqui, ouvindo minha mãe, né? Exatamente. Não vou falar nada, não. Não vou falar nada. nada. Um ano eu falo. Se criança for muito esperto, não sai dessa. Não, mas a gente falou no início que o adulto é mais acelerado. Exato, perfeito. Mas, por exemplo, no caso de uma... Mas você não precisa ficar forçando. Não é porque a criança não está falando que ela não está aprendendo. Então, assim, nós temos um pouco esse fetiche com a produção oral ou com a produção imediata, né? Se não tiver um papel na sua mesa, você acha que o professor não deu aula para o seu filho, né? Tem muito isso, né? Porque é muito mais difícil você avaliar, né? Aí parece que você não aprendeu. Parece que não mas aprendeu. não tem nada a ver. Né? Mas, na verdade, quando você entra na sala e você dá uma ordem em inglês e eles obedecem, isso simboliza que... Já é um sistema de avaliação. Já é um sistema de avaliação. Não tem. Então, quer dizer assim, eles... Não, continue. Não, nós tem outro tema importante dentro do estudo da metodologia prezado de línguas, que se chama, em inglês se chama Monitor Hypothesis, que é, digamos, a hipótese sobre o monitoramento da linguagem. Então, como é que funciona, digamos assim, a correção? Como é que funciona? E também é importante discutir também qual que é o papel, então, da gramática, porque dá a impressão que nós somos contra a gramática também, né? Se nós estamos falando que o aprendizado natural é melhor, a absorção é melhor, mas e a gramática é importante? Em primeiro lugar, é importante saber que assim, um professor, como eu, adora gramática. Então, assim, o que ele não queria ouvir é que não é para ensinar gramática no começo, porque o que ele mais queria era ensinar gramática, entendeu? Porque o que é o professor, um dos assuntos, um dos objetos de estudo mais interessantes do professor. Então, não é exatamente para agradar a mim que eu deixo o ensino da gramática para um tempo posterior, né? É justamente para que o aluno tenha o melhor proveito, né? Então, e é interessante também porque quando você começa a estudar a gramática da sua língua, o senso de correção já está desenvolvido de alguma maneira em você. Então, quando você chega aos 7 anos e começa a ter aula de gramática, ou 6, 7 anos, começa a ter aula de gramática na escola, você já sabe que em português se fala brincar com a bola, ou brincar de bola, mas não se fala brincar a bola. Por quê? Não importa se você não sabe explicar a regra que está envolvida nessa regência. Né? No caso, é um caso de regência verbal, mas não precisa saber o nome técnico, né, do assunto. Basta que você já tenha esse senso de correção. Se alguém falar na sua frente brincar a bola, ele brincou a bola, você sabe. É assim. Porque eu não sei explicar, mas eu sei que é assim que se fala, né? Então, esse senso de correção que você tem, ele é anteriormente desenvolvido em você, e quando você estuda a gramática, de certa forma, a gramática confirma esse senso de correção, e nos pontos em que ele não está ainda desenvolvido, porque nem sempre o discurso cotidiano obedece às leis da língua, né? As leis formais da língua, e às vezes também o estudo da gramática vem para polir um pouco. Mas você tem uma matéria-prima sobre a qual trabalhar, no caso, né? Então, a ideia então, do aprendizado natural de línguas é desenvolver um senso de correção no estudante, no aluno, que faça com que ele, ao estudar a gramática, simplesmente reafirme o que ele já estava aprendendo. Ao ele ouvir alguma coisa que não está de acordo com o uso da língua, ele já percebe, mesmo não sabendo gramática. Exatamente. E aí, a hora que ele estuda gramática, ele só confirma o senso de correção que você usou, né? Ele só confirma que não é assim mesmo que é utilizado, por causa que tem existe uma explicação lógica, né? Porque o uso lógico esse da língua. Exato. Isso eu volto àquela frase que eu citei no começo, né? Para não ter úlcera mental, é bom absorver a língua antes de raciocinar sobre ela. Então, agora você raciocina sobre algo que você já... A criança ensinando mais de uma língua ao mesmo tempo, né? A criança está aprendendo português ainda, que é a língua materna, aí eu já vou ensinar outra língua, não é muita coisa e tal. Como que isso funciona? Qual que é a sua experiência com o seu filho?
com os alunos e tal? Excelente pergunta. Então, isso é um mito que é muito disseminado no Brasil. Então, as pessoas têm um medo de mas eu vou estudar, mas eu vou dar inglês para minha criancinha, ela tem só 2 anos, eu vou começar já. E ela está lutando para aprender o português, mal consegue se comunicar em português, e agora eu vou dar uma outra língua, vou dar um outro problema para ela. Assim, a vida dela já não está muito fácil, agora eu vou dar um outro problema para ela. Vou complicar a vidinha desse serzinho que eu amo tanto, né? Mas não é tão complicado assim. Senão, as famílias bilíngues europeias seriam fracassos, e elas não são. Então, por exemplo, na Europa é muito comum ter um pai italiano casado com uma mãe inglesa e cada um fala uma língua com a criança. Sabe onde que é comum isso também? Na África. Na África também. Na África é comuníssimo. Eles falam 2, 3 línguas, normalmente. Sim. Porque eles têm os dialetos, né? Nativos, e tem a língua normalmente do país. Que a língua oficial. É a língua oficial do país. Eles já crescem falando 2, 3 línguas. Sim. Por exemplo, às vezes tem o crioulo e o francês, né? Por exemplo, na África tem muito assim. Tem o crioulo, que é a língua local ali, e tem o francês, que é a língua oficial. E às vezes os pais falam as 2 línguas e a criança aprende as 2 línguas, né? Então, de fato, a criança é mais inteligente do que nós sabemos, né? Eu sempre dou o exemplo do meu filho, mas não é porque é meu filho. É meu filho porque é o que eu conheço melhor. Mas tem muitas famílias que aconteceu já a mesma coisa, já me relataram a mesma coisa. Por exemplo, meu filho... crianças têm menos bloqueio do que adultos. Então, assim, meu filho, por exemplo, ele aprendeu primeiro as cores em inglês antes de aprender em português. Até hoje, para ele, é mais fácil falar orange do que laranja. É mais natural. E orange é difícil de pronunciar. Porque é uma palavra que eu nem sei se eu pronuncio certo. Orange. Então, ele fala de maneira assim, espontânea. Ele quer falar, ele olha para alguma coisa laranjada, sai orange. Mais fácil. Black, green, red. Todas as cores saem mais natural para ele do que português. Que interessante, né? Porque ele começou a ver vídeos animados com cores, trabalhar com cores e tal. Contar até 10 para ele, em inglês ou em português, é a mesma coisa. Contar até 20 também é a mesma coisa. Não tem diferença alguma. É tão fácil num caso quanto no outro. Ele depende simplesmente do ambiente. Se eu estou brincando em inglês com ele, eu estou falando em português, né? E assim por diante. Então, a criança, ela transita de um... Por exemplo, quando, no caso do meu filho, se uma criança aprende primeiro a falar as cores em inglês, ela não sabe nem que existe as cores em português. Então, não existe um bloqueio assim, no caso, que é muito comum em adulto. Eu tenho minha língua e agora eu estou empreendendo um outro universo que é estranho. Tanto que a palavra estrangeiro tem a mesma raiz de estranho, né? Então, agora estou aprendendo uma língua estranha, estrangeira. Não, para criança é super normal. Aprender primeiro a falar de inglês é mais normal ainda falar inglês do que português, né? Aprende a falar português depois com muita facilidade, porque o próprio ambiente vai fornecer para ela, né? O ambiente de crescimento dela vai fornecer o vocabulário, né? Mas é interessante observar isso, que a criança aprende com muita facilidade, ela se vira em diversos, ela sai de um universo linguístico e entra em outro com muita facilidade. Tem um caso que ficou recentemente famoso na internet, de um pai russo que educou a filha em 4 línguas. Agora eu não me lembro mais o nome da criança, então, mas se alguém quiser, mas depois do vídeo a gente pode colocar um link aqui embaixo dessa matéria interessante, né? Ou se alguém quiser também é só colocar criança russa, 4 línguas. E ela tem 4 anos, 4 ou 5 anos, já fala umas 4 línguas. Caramba, que inveja essa criança. Que inveja. Eu já estava pensando no Mas o interessante é que a língua ela tem uma estrutura lógica que é muito compatível com o ser humano, porque é o ser humano que fala, né? Mas assim, parece óbvio, mas assim, por mais que a criança ainda está aprendendo a falar a língua materna e ela pode conjuntamente aprender outras línguas, a estrutura da língua, por mais que é estrangeira, que não é dali do convívio da criança, elas têm uma lógica que é adaptável facilmente para a criança. Inclusive, você deu um exemplo esses dias de alguns erros comuns que as crianças cometem que faz parte da lógica da língua. Sim. Então, às vezes, muda alguma construção frasal, tem uma lógica diferente, né, na mesma língua, e a criança se confunde porque é muito lógico ela se confundir. E daí, como lidar com isso e conta um pouquinho disso. Sim, por exemplo, um erro muito comum é falar assim, em inglês, no caso, eu não posso fazer algo em inglês,
I can't swim. Eu não posso nadar, eu não consigo nadar. I can't swim. A criança que está acostumada já, por exemplo, já aprendeu a falar assim, do you like banana? Yes, I do. Do you like broccoli? No, I don't. A criança já aprendeu a falar yes, I do. No, I don't. A criança vai querer aplicar a mesma estrutura frasal na frase can, com o verbo poder em inglês. E vai ficar uma frase ininteligível em inglês. Apesar que, logicamente, faz sentido. A pessoa vai falar algo como, você pergunta assim, can you swim? Você consegue nadar? Você nada? E ela vai falar assim, no, I don't can swim. Né? Que é o caso do erro do meu filho que aconteceu. Então, esse tipo de erro é muito comum. Outro erro comum, por exemplo, eu farei. De falar assim, I will do. E aí a pessoa assim, eu poderei fazer. Como é que fala eu poderei fazer? A criança vai achar que dá para falar I will can. Também não dá. Entendeu? Também não é estrutura viável. Mas isso mostra que a criança é muito inteligente. É muito inteligente. Porque ela está aplicando uma lógica de uma construção frasal em outra. Exatamente. Né? Claro que com o uso da língua ela vai perceber que não é assim que se constrói a frase. Exatamente. Mas isso mostra que a criança é muito esperta, né? Sim. Ela está transpondo o conhecimento que ela já adquiriu numa outra construção, né? Sim. E no caso e por que às vezes é melhor absorver a língua assim de maneira natural e pela repetição? Porque tem muitas regras de gramática que simplesmente estão assim porque são assim. Às vezes não tem uma explicação lógica, né? Por exemplo, em português nós falamos eu tenho 10 anos. Em inglês você fala I am 10 years old. Por quê? Porque Deus quis assim, basicamente. Não tem uma É do uso, né? É o uso. A língua foi sendo construída assim, né? A língua tem uma história. É costume, né? Então tem muitas regras que são consuetudinárias, como você falou, são frutos do costume. Então, assim, a melhor maneira de aprendê-las é simplesmente refletir. E às vezes você sabe que é sonoro também, mas é mais bonito, soa melhor. Então, aí vem o senso de correção. Porque a gente tem senso estético, né? Sim, então, o senso estético tem muito a ver com o senso de correção, né? Se você soa bem ou não soa bem. Então, assim, o problema é que leva tempo para desenvolver esse senso de correção numa língua estrangeira. Ele é muito longo, porque quando você começa a aprender uma nova língua, você tem um senso de sonoridade, soa bem, não soa bem, só que é um senso da sua língua materna. Então, nem sempre esse senso sonoro vai dar certo. Às vezes você fala, soa feio, mas tá certo em inglês. Aí você precisa desenvolver o ouvido daquela língua. Mas também... mas eu imagino que a língua foi construída assim, né? Com senso estético também, né? De audição, de musicalidade e tal. Porque às vezes não foi sendo construído padrões de frase pela sonoridade mesmo, fica mais bonito, né? Isso. Né? Pro gosto de cada... Às vezes tem muita coisa assim no inglês, tem coisas assim que são mais fáceis de falar, então é assim que fala, entendeu? Sim. Então, coisas de pronúncia, sobretudo no inglês americano, é muito assim. O que fica mais confortável para o falante daquela língua falar. Então vai ser assim que vai ser falado, entendeu? Seria o mesmo caso do voz mercê. Exatamente, mais ou menos isso. Porque voz mercê dá muito trabalho. Né? Nem vou chamar você porque dá muito trabalho. Mas olha que interessante. Mas é assim que o T praticamente desapareceu da língua americana, da língua inglesa americana, né? Então, você tem palavras como mountain, em que a letra T consiste numa pausa na garganta, né? Então, ou você tem de montanha, isso. Nem saiu. Mountain, não tem nem a ver no som, né? Por exemplo, a palavra internacional em inglês americano se fala international. Cadê a letra T? Foi embora, né? Por quê? Porque é mais fácil para o falante nativo falar, é confortável, entendeu? Por que um falante nativo, por exemplo, nós estamos aprendendo em inglês, nós temos a tendência de falar difficult, porque a palavra difícil existe em português. Agora, um falante de inglês prefere muito mais hard, porque é uma palavra curtinha, fácil de falar, encaixa bem na frase, fácil e tal. Então tem muitas regras que não tem explicação lógica, né? Então eu faço uma outra comparação também, Jaro e Júnior, que é com o aprendizado de instrumento musical. O que é mais útil para quem está começando a aprender a tocar violão, está começando a aprender a tocar piano? Teoria musical ou exercício?
teoria musical é só um pedacinho, só desempenha um papelzinho muito pequeno no começo, muito secundário. Na verdade, se ela ficar simplesmente praticando, fazendo exercício, aquilo vai levá-la a resultados imediatos e de longo prazo muito melhores. Então a língua também é assim, quando você está aprendendo a língua, você está desenvolvendo uma técnica, né? Você não está absorvendo um conhecimento teorético, metafísico, como seria filosofia, um científico. Não, né? Você não quer. Você está absorvendo um conhecimento, é verdade, mas o objetivo daquilo é desenvolver uma técnica. Técnica, no sentido grego de técnica, de produzir algo, né? Então, assim, é uma arte no sentido de uma coisa que você produz, um resultado. Então, o resultado, no caso, é a fala ou a escrita, né? Ou digamos, a compreensão auditiva e a leitura, né? Então, essas são as 4 habilidades que devem ser trabalhadas. Então, assim, exercício é muito melhor do que teoria, sobretudo no começo, entendeu? Então, essa é a ideia. E o pai que não é fluente em inglês, no caso do ensino da língua inglesa, ele não é fluente em inglês, ele talvez não tenha acesso a um professor que usa o método natural, e ele quer ensinar inglês para a criança. Então, qual que é o conselho que você dá? Eu sei que você já falou bastante, mas qual que é o melhor caminho? Ouvir bastante música, o que mais que dá para ele fazer? Olha, você está falando do pai que não sabe inglês também. Que não tem uma fluência, não tem segurança de ensinar inglês para a criança. Olha, por mais que o pai não tenha fluência, ele pode falar poucas frases, assim, com a criança as frases que ele consiga, não tem importância. Não tem importância que ele não... Alguma coisa ele deve falar para, pelo menos, assim, reforçar o esforço da criança, né? Então, assim, se a criança está aprendendo os números em inglês, o pai aprende junto um pouco, né? É importante. É importante o pai saber um pouquinho. O pai pode aprender junto com a criança nos próprios videozinhos que a criança está aprendendo e começar a reforçar o esforço dela, porque senão ela está, assim, simplesmente aprendendo uma língua para a qual os pais não dão a mínima importância. Então, eu acho que um apoio da parte dos pais é importante nesse sentido, né? Agora, além do pai trabalhar os vídeos, né? Os vídeos assim com criança e tal, o pai que não tem acesso ao método natural, basicamente ele pode, digamos assim, comprar brinquedos interativos. Então, quando você vai comprar brinquedo para criança, não tem um brinquedo que é voltado para o desenvolvimento cognitivo? Então, existe também brinquedos da mesma maneira para inglês. Então, flashcards, de brinquedo, mas um brinquedo de loja, na loja mesmo. Assim. Figuras geométricas, né? Figuras geométricas, triângulo, como falar triângulo, retângulo e tal, né? Como falar sobre o tempo, né? O dia está ensolarado, está chuvoso, isso é uma coisa. As emoções é uma coisa que é um vocabulário muito já que a criança pode trabalhar. Estou feliz, I'm happy, I'm sad, estou triste, né? Então, o pai pode desenvolver assim. Se o pai souber um pouquinho de inglês, ele pode já desenvolver mímicas, né, com a criança. I am sad. Are you sad? I'm happy. Are you happy? Então pode trabalhar caretas, né? Caretas e mímica com a criança, ações, jump, e aí pula, e run, corre com a criança. É importante não traduzir, porque a tradução, como eu disse, sobrecarrega a criança. Ela não precisa daquilo, ela tende a esquecer o que ela traduziu. Eu tenho a experiência comum de professor na escola, as crianças perguntarem como que fala inglês cavalo, aí você fala horse. Aí, na semana que vem, ela pergunta a mesma coisa. A mesma criança pergunta a mesma coisa. Então, você dá a tradução, basicamente, você não fornece nenhum apoio sólido para mim. Você está sobrecarregando a cognição da criança. Está sobrecarregando. E você está falando o significado em português, no caso, né? Daí depois falando em inglês. Isso. Então ela tem que lembrar um monte de coisa para lembrar alguma coisa assim. Exatamente. No caso de frases, ainda é mais complicado. Você sobrecarrega ainda mais a criança. Então, por exemplo, comentando o caso do inglês que fala I am 10 years old.
e no caso do português fala eu tenho 10 anos, no caso, por exemplo, se a criança precisa traduzir, você acostuma ela à tradução, ela conecta, ela vincula o aprendizado da língua à tradução. Você está falando uma frase cuja estrutura é completamente diferente da sua língua, ela vai ter que vai desmontar um quebra-cabeça, né, dentro dela, para daí ela desvendar a sua mensagem. Isso na comunicação real é praticamente impossível, porque enquanto você desvenda a frase do indivíduo, ele já está na outra, já, né? Então, se torna inviável um diálogo assim. Né? Uma comunicação se torna inviável dessa maneira. Então, é melhor você já plantar as sementes certas para um aprendizado sólido no futuro. Você quer que seu filho seja um falante fluente de inglês, um falante fluente de espanhol, né? Então, mas o ensino por exemplo, na alfabetização, é isso mesmo, a alfabetização. Você passa muito tempo com a criança sem pedir para ela falar o fonema, sem para ela decodificar nada. Só ouvindo, brincando com rima, brincando com música, criando vocabulário, trabalhando articulação, por exemplo, do R, né? A criança tem muito problema de falar com R, mas às vezes é porque nunca tentou falar bem direito, ou o R, por exemplo, de troco, sabe? É mais difícil trabalhar com o do rato, sabe assim? Mas ela nunca trabalhou, nunca cantou isso, nunca ouviu, nunca brincou com isso, sabe? Então, quando chega na parte sistemática da alfabetização, que é uma parte mais sistêmica, assim, aí dá mais trabalho. Então, é igual você falou, quando as pessoas fazem aquela úlcera, tem aquela úlcera mental, exato. Né? As crianças chegam para serem alfabetizadas, mas não tem muita experiência linguística. Exato. E aí, quando eu peço para os pais leem para elas, porque o cotidiano da criança, o vocabulário do cotidiano, da experiência dela é muito pobre. Então, eu peço para ler livros, etc., para expandir esse vocabulário. Né? Porque quando a criança começa a se alfabetizar, nessa parte mais sistêmica, ela já tem tudo isso interiorizado, a articulação tranquila, tá bem trabalhada, etc. Aí fica mais fácil. É o mesmo processo, né? Igual você está querendo falar. É um método natural mesmo. Perfeito. É mais ou menos parecido. Assim. Muito parecido. Na verdade é idêntico, né? Tipo, quanto mais você trabalha histórias, conversa bastante com a criança. Eu já tive casos de conhecidos assim que a criança estava demorando para falar. E algumas pessoas é assim mesmo, varia muito, sabe? A idade que a criança começa a falar. As minhas sempre começou a falar cedo. Acho que eu falo bastante. Mas assim eu acho que isso é normal, falar desse jeito. Mas assim, varia muito, né? Mas algumas crianças demoram muito para começar a falar. Aí a gente tive casos de conhecidos assim que a criança estava, sei lá, com 3 anos e não falava quase nada. Daí eu falei, mas vocês conversam com a criança? Vocês cantam pra ela, lê história? Não. A gente tá trabalhando, deixa ela lá no cantinho, não sei o quê. Então assim... Deixa ela no cantinho. Aí se você não conversa com a criança... Fica no berço, né? Fica brincando. Tipo minha bicicleta, né? Eu deixo ela no canto ali, só pra não atrapalhar ela. Eu tenho que bancar ela com a criança. Não, deixa ela no cantinho da casa. Não, mas tipo, os pais ocupados, dá um... Não, não é a cantina. Engasguei, velho. Então, mas aí quando os pais não interagem muito com a criança, ela tem atraso no desenvolvimento da fala mesmo. Que não é porque a criança já tinha alguma coisa... que era natural, assim, que a criança teve atraso por não desenvolver mesmo, porque ninguém conversava com a criança. Ninguém contava história, ninguém cantava. Então, cantar para a criança, contar história, ler bastante para as crianças, no português vai ajudar, mas na língua estrangeira da mesma forma. Aí, se os pais não falam o inglês fluente, não tem uma pronúncia, às vezes tem esse preciosismo, né? Aqui no Brasil é impressionante.
as pessoas querem já falar igual um nativo, né? Quer até imitar sotaque, né? Às vezes não fala nem o português direito, mas quer falar inglês perfeito, né? Então, assim, tem esse preciosismo, assim, né? Então, às vezes tá com medo de falar errado, aí a criança aprender errado e tal. E, então, Tem que mandar um Tele Santana. não, Lembra do Tele Santana? Você nunca viu esse vídeo? eu já sei. Não é Tele Santana. Não é? É o... Ai, cara, o Joel... Joel Santana, não é Joel? É o Joel do técnico lá. Eu falo bem, tem até meme. Ele mistura as coisas. Aí eu foco em filme. Eu vou nessas coisas. Mas e aí, mas foi mais, volta lá. Então, mas enfim, aí a pessoa tem um preciosismo assim na pronúncia e tal, mas assim, tem vídeos, tem flashcards que dá pra trabalhar, tem CDs de música, enfim, tem várias formas de jogos e tal, e com certeza se o pai se esforçar para participar, fazer mímica e tal, isso ajuda muito, né? E de maneira geral, as atividades que se aplicam para uma criança em português podem ser aplicadas em inglês também. Então, por exemplo, crianças pequenas fazem sobretudo atividades envolvendo o seguinte, por exemplo, tem ligar colunas, né? Ligar colunas é um exercício que elas aprendem a fazer muito pequeno. Você pode fazer exercícios orais dessa maneira, então você coloca de um lado a figura, se a criança já está... Você pode colocar a primeira letra só, né? Para não confundir muito no começo, que está a primeira letra do outro lado, e aí pede para a criança ligar, sei lá, car, a criança liga lá, né? Ou assim por diante, né? Ou, por exemplo, pintar, para explorar o vocabulário de cores, né? Você uma série de animaizinhos para ela pintar e você pode falar paint this bird yellow. This bird is a yellow bird. E a criança pode pinta, né? Então, de maneira geral, não é tão complicado assim, porque a maioria das atividades que já são aplicadas ao desenvolvimento da língua nativa, né, do português. É isso que eu ia perguntar para você, assim, método natural, tá? Onde eu compro isso? Vem um CD com alguém falando para mim, sabe? As coisas que você tem que não funciona isso. O método natural, não fique tão ansioso para adquiri-lo, assim, porque os materiais, por exemplo, o material mais famoso de método natural, que é o English by the Nature Method, do Arthur Jensen, um dos mais famosos que eu gosto muito, que é dinamarquês, ele é feito para crianças já mais velhas, alfabetizadas, de 8 anos e em diante, né? Os do método natural são aplicados pela maioria dos materiais que existem online. Então, o método natural ele foi sistematizado por um linguista chamado Stephen Krashen. Claro que não é o único, tem outras pessoas que também fazem esse mesmo esforço, mas ele é um cara muito famoso e assim, e a teoria dele teve um impacto, foi um divisor de águas. Ele começou a publicar os livros dele mais ou menos na década de 70 e já em 79 por aí, final da década de 70, aí depois 80, escreveu vários livros e já na década de 90 teve assim um impacto mundial muito grande. Isso quer dizer que hoje em dia praticamente, sobretudo se você for acessar um site estrangeiro, você vai, por exemplo, ter acesso a materiais que já são baseados nessa metodologia, né? Então... E para finalizar, que eu acho que já está passando de 1 hora, eu não sei, mas uma história que você contou para nós da diferença de um falante urbano e de um falante rural. Então, Santo Agostinho, eu gostaria muito, eu não queria esquecer disso. Isso é muito interessante porque já o Hugo vai contar e vocês vão entender, mas assim, a gente tem um fetiche de quem sabe definir um artigo, o que é uma preposição. A gente acha que só esse cara que domina o vocabulário técnico da gramática. O professor Pasquale, né? Só o professor Pasquale sabe gramática. Aquele cara xarope que fica corrigindo a sua crase, né? Exatamente. Daí, o que o Santo Agostinho fala sobre isso? É muito legal. Então, existe um livro do Santo Agostinho chamado De Doutrina Cristiana, em português é Sobre a Doutrina Cristã.
em que em determinado ponto lá ele comenta o seguinte, ele fala o seguinte, ó, se fosse dada a uma criança, se fosse permitida a uma criança crescer rodeada de pessoas que falassem corretamente, que usassem a língua de maneira apropriada e tal, e ela crescesse nesse ambiente desde pequena, ela ia chegar aos seus 14 anos falando de maneira correta. Eu vamos supor que esse adolescente agora encontra um adolescente que cresceu no campo, né? No caso, em latim, o cara que vem do campo é o rudis, né? O cara que vem da zona rural, né? Rude, né? É rude, exatamente. Que rural vem disso também. Bem, isso. E o cara que foi criado na cidade é urbanos, porque urbs em latim é cidade, né? Então, o Santo Agostinho faz esse contraste, ele fala o seguinte, provavelmente esse menino conseguiria, o menino criado na cidade, conseguiria identificar os erros cometidos pelo menino do campo com muita facilidade, sem saber dizer, sem saber explicar por quê. Então, assim, por que se fala brincar com a bola, brincar de bola, mas não se fala brincar a bola? Né? A criança fala certo, que foi criada num ambiente que se fala a língua com precisão, com correção. Assim, eu sei que não é assim que se fala, mas se perguntar para mim o porquê, eu vou ter que, não sei, abrir uma gramática, né? Consultar o Pasquale, né? Interessante que essa criança tem conhecimento real da gramática, embora ela não tenha domínio ainda do vocabulário técnico, né? O Agostinho então prossegue, desenvolve esse raciocínio e ele compara também. Vamos supor que esses dois adolescentes então se tornem oradores. Só que o rapaz do campo teve que frequentar aulas de gramática e de retórica para, digamos assim, corrigir os seus erros de fala e de discurso. E o menino que aprendeu, cresceu naquele ambiente, todo mundo falava corretamente, foi simplesmente desenvolvendo a sua fala, o seu poder de convencimento, a sua oratória, frequentando o Senado do Comando, né? Simplesmente ouvindo discursos belos dos senadores do Comando, né? Você pega os dois adultos, os dois oradores, e compara qual vai ser o melhor orador. Aquele que sabe explicar todas as regras da oratória, ou aquele que simplesmente foi imergido naquele ambiente de discursos produzidos de maneira exemplar. Ele fala que, sem dúvida, foi o primeiro menino, né? O primeiro menino criado na cidade e frequentou o Senado romano. Depois ele vai ser um orador muito exímio. E ao passo que o outro que frequentou as aulas de oratória, as aulas de gramática, sabe explicar as regras da língua, não produz um... Então, o que é mais importante? A moral dessa história é que é mais importante você interiorizar as regras do idioma do que saber explicá-los. E os métodos de aprendizagem de línguas em geral tendem a desconsiderar isso. Chegar assim, não, vou ensinar aqui para você como é que eu... É o oposto, né? É como se os métodos em geral, né? Como se os métodos em geral fizessem o percurso do Roots, né? Do menino Roots, né? Isso. É Roots, né? Roots, né? Rudis. É isso aí. Rudis, né? Isso, Que é o menino do campo que falava de forma errada e tal, e aí frequentou uma escola de gramática, e aprendeu a norma, né? A normalização da língua. Aprendeu a norma culta por manuais, né? Não de maneira frequentando. Então também tem um exemplo célebre do professor Olavo de Carvalho, que falou assim que nunca abriu uma gramática até os 30 anos e já escrevia corretamente. Com correção, todo mundo já elogiava o estilo dele, né? Então esse é um outro exemplo de pessoa que absorveu as regras da língua pelo simples pelo contato frequente com grandes escritores. Né? Sim, contato real, né? Contato diário, real. No caso do Urbanos, ele frequentava o Senado, ouvia os grandes oradores, Horácio, né? Vai falando aí, Homero. Sim. O Cícero, né? Mais exemplo, o Salustio, Cícero. Horácio existe mesmo ou que veio? Horácio existe, é um grande poeta. Ricardo Maia, né? Ainda bem que eu não errei. Michel Temer. Ainda bem que eu não errei. Tipo, já manda um tiririca, né? Você vai na câmera. Não, Horácio. No
não dá pra assistir TV Senado, não adianta querer assistir TV Senado e querer... Hoje não TV dá mais, Câmara, hoje não dá. TV Câmara e querer ser um grande orador, né? Eu já tava... Então dorme com essa, não assiste TV Câmara e acha que vai ser um grande orador, né? Então até a próxima, muito obrigado, um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Não, mas eu tenho mais uma pergunta finalizando. Pode, sem dúvida. Você gosta de batata? Você gosta de estudar? Eu vi no campo. É a Charlize, são muito.